Começo por cumprimentar o Dr. Luís Pisco e já muita coisa foi dita. Vou tentar então manter os 5 minutos e talvez sistematizar aqui um bocadinho como estou a ver o problema. Então, nós temos dois lados da questão. Temos o problema na procura, já se falou aqui, temos mais 900 mil utentes sem médico de família no sistema. A explicação que é dada faz-nos crer que até é um bom problema, no sentido em que houve um aumento de inscrições, um acréscimo de inscrições, talvez até geradas pelo tema da vacinação contra o Covid, e é bom que as pessoas se inscrevam para terem um médico de família, mas de facto isto gera um problema de haver pessoas que neste momento não têm acesso a esse médico. E concordando consigo, aliás já foi aqui amplamente sublinhado, que ninguém fica sem cuidados de saúde em Portugal, isso é um facto descrito de uma forma um bocadinho lata. Não é a mesma coisa dizer que se eu tiver um problema grave posso ir à urgência de um hospital e ser atendido, e isso é verdade, do que ter um médico que tem o meu historial clínico, que me acompanha e eventualmente até previne algumas doenças futuras que eu possa ter, e entramos aqui numa aflição de qualidade que faz toda a diferença entre ter ou não ter médico de família, e penso que concordamos também nesta leitura da questão. Portanto, do lado da procura temos 900 mil pessoas sem médico de família. Do lado da oferta, o que é que se passa? Temos uma diminuição do número de consultas presenciais que teve que ver com decisões tomadas no âmbito da pandemia. Podemos dizer que isso é conjuntural, esperemos que sim. Temos um problema relacionado com aposentações que não é novo e, de facto, aqui também já foi explicado na sua primeira intervenção, que tem um impacto concreto, por exemplo, na casa dos 300 médicos por ano na região de Lisboa e Vale do Tejo. Por ano não, neste momento em Lisboa e Vale do Tejo, peço desculpa. Falou-nos também na questão de aumentar a oferta por via da construção de novos centros de saúde, o que é interessante, mas depois se não tivermos médicos para lá trabalharem, não resolve o problema, e aparentemente esse é o problema, não é? Porque são gerados nos concursos como este ano vagas que não são preenchidas. E disse-nos também que é um problema que vem acontecendo num espectro maior até noutros países como o Canadá, deu esse exemplo. E eu percebo isso tudo, com certeza, nem questiono, mas o que sei também é que foi o próprio Secretário de Estado da Saúde que disse que, por exemplo, no Norte todas as vagas foram preenchidas, mas que em Lisboa e Vale do Tejo não. Portanto, pode haver um problema de largo espectro, mas depois há um problema também muito específico na região de Lisboa e Vale do Tejo, e é esse que hoje nos interessa perceber porquê. Porque é que, quando é aberto um concurso, parece até paradoxal, para quem não está tanto dentro do assunto, porque é que numa zona metropolitana não é possível atrair médicos para isso fixarem, não é? O que é que se passa em Lisboa e Vale do Tejo? E isso leva-me, talvez, à questão dos incentivos. Nós, de facto, sabemos que tem havido anúncios e a aplicação de alguns tipos de estímulos e incentivos, mas aparentemente não tem surtido o efeito desejado. Diz também o Sr. Secretário de Estado que vai rever esses estímulos, que não têm que ser só remuneratórios, mas também têm que ser em termos de projeto profissional e de condições. Portanto, a minha pergunta muito concreta é, desta frase, o que é que a ARS de Lisboa e Vale do Tejo sabe em concreto, que tipo de estímulos é que podem ser estes que venham a ser lançados, que se perceba que venham a surtir efeito, porque o que não pode acontecer é a perpetuação da situação que temos numa zona muito povoada como a de Lisboa e Vale do Tejo, e quais é que são os graus de liberdade concretos da ARS para poder decidir em acréscimo àquilo que seja a decisão do Estado Central. Tem algum poder para fixar médicos? De que tipo? Do que é que estamos a falar? E para terminar, para respeitar o tempo, soubemos, através de uma nota que nos chegou ao grupo parlamentar do CDS, que, por exemplo, a zona de Sobral de Montagraça é uma zona que não teve vagas e não teve, portanto, colocação de médicos e tem esse déficit. E a Câmara até gostaria de trabalhar em colaboração com a ARS para poder colmatar esta situação, mas é-lhes dito que a Câmara não o pode fazer, não tem instrumentos legais para o fazer. Parece que outras câmaras têm tentado fazer, por exemplo, a de Mafra tem tentado construir mecanismos para poder fixar médicos na sua região. É ou não possível, atualmente, as câmaras trabalharem em incentivos próprios em conjunto com a ARS para poderem trabalhar melhor junto às suas comunidades? Muito obrigada. Obrigado. Agradecer aos senhores deputados as questões e, enfim, um conjunto de afirmações sobre a importância dos cuidados primários, enfim, daquilo que estamos aqui a falar. Também
também, de facto, congratular-me aqui pelo aniversário do Serviço Nacional de Saúde que hoje celebramos e que aqui também foi falado. E então, basicamente, talvez dar a informação que, como foi aqui dito, vínhamos numa fase de melhoria e, de facto, em 2021 houve aqui uma situação que agravou enfim, toda esta questão dos utentes sem médico de família. Também dizer que quando estamos aqui a dizer que há 700 mil pessoas que não têm médico de família na região de Lisboa e Val do Tejo, é óbvio que, como também penso que referi, isto significa que temos 3 milhões e 100 mil pessoas que têm equipas de saúde da família, têm médico de família, enfermeiro de família, um secretário clínico, portanto, felizmente. E é isso que nós queremos para todos. Obviamente que não, isto são, enfim, o tentar minimizar as questões relativamente a estas pessoas que não têm médico de família é porque estamos, obviamente, convencidos que o desejável é que todas as famílias tenham um médico de família e, portanto, isso que não reste qualquer dúvida que é esse o objetivo. Enquanto isso não é conseguido, obviamente que temos que tentar, até por uma questão de equidade, dar a melhor resposta possível fora do contexto médico de família. O que aconteceu, de facto, neste ano de 2021 é que entre janeiro de 2021 e o início do mês de agosto, nós perdemos 154 médicos na região de Lisboa e Val do Tejo. 92 reformaram-se e, de facto, 45 pediram a rescisão de contrato. Portanto, as pessoas também, contrariamente ao que era habitual, este ano não se apresentaram colegas do norte do país enfim, a concorrerem às nossas vagas, o que fez com que, de facto, ao contrário do que é habitual, que uma taxa de ocupação de 60% acabou por ser muito inferior. Quando estávamos a falar a demografia médica, de facto, tem aqui um constrangimento. Podemos ver o meu caso, eu entrei na Faculdade de Medicina de Coimbra em 1973, portanto, antes do 25 de Abril, acabei o curso em 79, em 1980 ingressei no serviço público, portanto, no Hospital de Caldas da Rainha, e aquilo que na altura era proposto a um servidor público, como era o meu caso, era, quando tivesse 36 anos de serviço e 55 de idade, estaria aposentado, portanto, por completo. Bem, já passaram mais 10 anos, né? Já tenho 65, continuo aqui a trabalhar, ainda espero trabalhar durante mais alguns tempos, e este curso, o meu curso, tinha 1000 médicos, portanto, era apenas uma faculdade. Nas 4 que existiam no país, portanto, será 3.000 e muitos, 4.000 médicos. E esses médicos estão-se a reformar agora, enfim, em grandes quantidades. E, infelizmente, a demografia médica não nos é favorável, porque nos próximos 2 anos ainda continuaremos à volta de 100 médicos a reformar-se por ano na região de Lisboa e Val do Tejo, o que é, de facto, bastante. Por outro lado, a questão da contratação também de médicos, enquanto que o Norte tem algumas unidades locais de saúde que, à semelhança dos hospitais, têm mais flexibilização na contratação de pessoal, nós, em Lisboa, não temos esse regime. Portanto, talvez, passando... portanto, a demografia médica não nos ajuda. A questão dos imigrantes, como aqui foi dito, Lisboa, nos últimos 20 anos, tem havido, de facto, uma quantidade grande de pessoas para a Grande Lisboa, portanto, cerca de 2 milhões de pessoas em toda esta região da Grande Lisboa, e os quadros de pessoal dos centros de saúde não foram alargados em consonância com esse aumento de população. Aliás, agora basta ver o último censo, que Lisboa continua a crescer. Também é verdade aquilo que se diz, obviamente que para pessoas que tenham que vir de fora é mais caro viver na zona de Lisboa e na Grande Lisboa, enfim, mas isso é sabido, e portanto vamos continuar a ter nos próximos 2 anos e depois esse assunto acabará. Também é falado a questão da resolutividade dos centros de saúde. É obviamente que todos desejamos que o primeiro contacto dos cidadãos seja com o centro de saúde em vez de ser com o hospital e com uma urgência hospitalar. Obviamente que isso não é o desejável. Vamos ter
financiamentos para a saúde mental, para os cuidados de saúde primários, para aumentar essa resolutividade, e, portanto, é expectável que nos próximos 2, 3 anos essa capacidade aumente. Também foi aqui dito, e muito bem, que temos uma quantidade de jovens médicos que irão seguramente começar a participar ativamente na formação de outros especialistas. Como disse também, nos últimos anos construímos mais de 50 centros de saúde e diga-se de facto, numa extraordinária colaboração com as autarquias. Se não fosse com as autarquias, não teria sido possível esta construção de centros de saúde. Estão mais para os próximos anos, e nomeadamente aqui na cidade de Lisboa. Também sem a ajuda e sem a colaboração da Câmara Municipal seria muito mais difícil conseguir, enfim, tudo aquilo que tem a ver com terrenos, locais para às vezes reformular completamente ou desconstruir completamente de raiz, e portanto é sabido que os profissionais gostam de ter boas condições de trabalho, como toda a gente, e portanto um centro de saúde, há duas coisas que atraem muito os jovens médicos para virem para uma determinada região. Uma é, de facto, poder trabalhar numa unidade de saúde familiar, e também aqui foi perguntado, e dizer que nós temos uma jovem equipa a incentivar, portanto, nós queremos que todos os concelhos da região tenham pelo menos uma unidade de saúde familiar, e estaremos, enfim, próximo de o conseguir, mas dizia que trabalhar numa unidade de saúde familiar e ter instalações novas, adequadas, bem equipadas, são de facto atrativos muito grandes para conseguirmos trazer médicos de família para a nossa região. Também foi falado, foi perguntado a questão dos incentivos pela senhora deputada Sandra Pereira. De facto, o que aconteceu é que o Norte teve, portanto, a pandemia não atingiu simultaneamente a região de Lisboa e o Norte. Como sabem, no primeiro surto, o Norte foi atingido mais cedo e, portanto, teve debaixo de uma pressão muito grande mais cedo. Nas outras duas situações, nós, enfim, começou inicialmente em Lisboa com grande intensidade. E o que aconteceu foi, esses incentivos eram para recuperar, no nosso caso principalmente, tinha a ver com a parte dos rastreios oncológicos e da parte da prevenção da saúde nessa área, e é para ser feito, como o nome indica, como indica, fora do seu horário de trabalho. E as pessoas estavam precisamente no ponto máximo do surto, com os centros de saúde a terem que dar resposta, por um lado, a todo um programa de testagem em lares e noutros locais, por outro lado, a todo o plano de vacinação. Como se sabe, mais uma vez os municípios deram uma enorme ajuda, mas, de facto, houve uma sobrecarga muito grande dos centros de saúde. E, portanto, o que houve foi 5 agrupamentos de centros de saúde dos 15 que temos, e são cerca de 15 equipas que se candidataram a esse sistema de incentivos, basicamente na área dos rastreios oncológicos e para melhorar esses rastreios oncológicos, principalmente rastreio do cancro do colo do útero e do cólon direto. Também foi perguntado se, de facto, as câmaras não poderiam dar algum apoio no sentido de criar incentivos. Portanto, não é desejável, obviamente, nem nunca foi pedido que as câmaras paguem médicos ou enfermeiros. Portanto, isto aqui não é um problema financeiro, é um problema de não ter pessoas para contratar. Portanto, o que pode haver, uma vez que há concursos e há vagas que ficam, e também dizer que desde pelo menos 2008 nunca todas as vagas que foram abertas foram todas ocupadas, portanto houve sempre. Agora, obviamente que a taxa de ocupação é sempre maior, é à volta dos 60%, e agora houve uma este ano de 2021 foi completamente atípico, e houve, de facto, praticamente foram só os médicos da nossa região. Mas dizer que houve várias câmaras que podem criar incentivos indiretos, por exemplo, lugares em creches, habitação
para os médicos. Aliás, isso já aconteceu em vários sítios e com sucesso. Mas isso é um esforço que o município faz e que o município, enfim, procurará colocar à disposição de médicos que queiram eventualmente aproveitar e, como digo, em vários locais isso tem tido sucesso. Em termos de futuro, portanto, como já disse, nos próximos 2 anos continuaremos a ter na ordem das 100 aposentações por ano. Vamos continuar a tentar que essas pessoas não deixem totalmente o Serviço Nacional de Saúde. Se não puderem trabalhar 40 horas connosco, pelo menos trabalharem 20. E, como digo, temos tido sucesso em manter muitos dos aposentados a continuar a trabalhar connosco. É, obviamente, uma solução transitória enquanto não temos médicos de família, os que precisamos e desejamos. Também a questão da contratação e dos acordos com as misericórdias tem funcionado bastante bem e, portanto, vamos também continuar a incentivá-lo. Temos de facto esses conjuntos de médicos que, enquanto esperam as suas, enfim, outras especialidades até, conseguirmos que eles trabalhem connosco através de prestação de serviços, não sendo, como digo, o ideal, nem o nosso desejo, pelo menos resolve a situação da doença aguda, resolve a questão, e pronto, estamos a organizar-nos para retomar a nossa atividade normal nos centros de saúde. É evidente que a pandemia trouxe-nos várias lições, uma delas é, por exemplo, esta comunicação à distância e este cuidar à distância que, integrado com o cuidado presencial e com os cuidados domiciliares que teremos, que com o envelhecimento da população, cada vez fazer crescer mais, e, portanto, dessa forma tentar ultrapassar estes dois anos onde se presume que, enfim, não conseguiremos resolver completamente a situação, dando equipas de saúde da família a todas as pessoas que estão na nossa região. Como sabem, nós somos responsáveis praticamente por um pouco mais de 1/3 da população nacional, temos 3.600.000 pessoas na região e, portanto, obviamente que, sendo responsáveis pela saúde e bem-estar dessas pessoas, temos que encontrar as soluções adequadas. Obviamente que nós não fazemos as leis, nós aplicamos regionalmente aquilo que é a política do Ministério da Saúde. Obviamente que estamos em completa articulação com a ACSS, que penso que os senhores deputados irão também ouvir e que de alguma maneira superintende nesta questão das políticas de recursos humanos e com quem, obviamente, trabalhamos em conjunto em várias, como disse, além de melhorar, enfim, a nossa capacidade formativa aos 4 anos da especialidade, construir novas unidades em parceria com as câmaras e também, de facto, ver se a criação de facto de mais unidades de saúde familiar que, dadas as melhores condições de trabalho e a melhor condição de atendimento que habitualmente têm em termos de acesso, atraem mais os jovens médicos. Muito obrigado.